uma batalha que você vai vencer. E essa batalha, ela vem falando muito de uma situação de uma pessoa, tá? Uma pessoinha, nada luz aí no caminho do ariano. É uma sombra, é uma massa energética muito densa, muito negativa, muito. É uma pessoa que coloca os desejos dela em prioridade. Ela não tá nem aí se isso vai fazer alguém sofrer. Cheguei, Ariano, cheguei, Ariana. Cheguei, meus amores, para trazer para vocês mais uma leitura para o teu signo. E essa leitura é a tua previsão para o mês de agosto. Vem trazendo aí clareza e orientação para o próximo mês. Vem trazendo alertas e conselhos poderosos para que seu mês seja um mês de abertura de caminhos, realização de sonhos e também das suas conquistas. E é isso aí, meus amores. Sejam todos vocês muito bem-vindos aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Evana e eu trago todos os dias aqui leituras para vocês. Leituras reveladoras, leituras aí transformadoras, né? Leituras curativas e também leituras de previsões. Meus amores, vamos começar aqui com a egrégora dos arianos. Vou pedir para você soltar o que não ressoa, tá? Ficar somente com o que ressoa, saber conectar o que eu estou falando com o que você está vivendo, com o que acontece na tua história. É a melhor forma de você receber essa leitura, que assim você vai saber o que é para você ir pegar e o que não é ariano, você vai soltar para o universo. E vamos ver aqui, primeiramente, qual vai ser a energia aí do teu mês. Eu vou abrir aqui o tarô de Osho para a gente ver qual vai ser a energia para o mês de agosto para você. Enquanto eu estou aqui me conectando nessa egrégora de Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Áries forte no mapa, eu vou convidando você a se inscrever aqui no canal, que ainda não é inscrito, ativar esse sininho para não perder as notificações de leitura e também dar um like nesse vídeo, um hypar, um curtir, um compartilhar e um comentar. Ok, meus amores? Então vamos lá. Vamos começar a leitura de vocês. Soltando o que não ressoa, o que Ares precisa saber para o mês de agosto, o que temos aqui, espiritualidade maior, salve o povo cigano, salve a cigana da estrada, salve a malandragem, salve o malandrinho da estrada, salve ciganos da luz. Opa! O renascimento. Ariano, Ariana, já vem uma carta muito forte aqui da energia do mês de vocês, né? E eu vejo você vencendo uma batalha, tá? Mas não é qualquer batalha, não. Aqui é aquela que você sai transformado e transformada numa pessoa melhor, num espírito mais elevado, numa consciência elevada, num autoconhecimento. Porque aqui é como eu vejo, tá? Você se tornando especialista em algo, tá? Ou seja, quando você começa a dominar. Sabe aquelas dores que vêm para nossa vida? Que nos faz compreender a existência, o porquê, a situação das coisas e coloca a gente numa oportunidade de sermos diferentes, mas esse diferente ser mais, muito mais para nós mesmos. Aqui eu vejo você ganhando essa batalha e adquirindo essa força de saber lidar com os obstáculos da vida de uma forma que, eu vou te dizer, até mágica, encantadora, que é aquela forma que todo mundo fala assim, Ariana, como é que as coisas são fáceis para você? E aí você fala, são fáceis porque eu aprendi a lidar com X situação, Y situação, e assim eu amadureci. E esse amadurecimento me trouxe uma compreensão e uma mudança que agora eu consegui entender como funciona esse fluxo do universo. E eu faço as coisas, sim, virem ao meu favor, tenderem ao meu favor. Isso aqui é um poder muito forte. E vai estar disponível para você no mês de agosto. E quem conseguir acessar esse poder, a espiritualidade me mostra uma pessoa que é como se você pega todo o lado luz do ariano, toda aquela força do ariano, e você coloca em ascensão, em prioridade. E o ariano tem uma força, assim, de cocriação muito grande. Eu vejo aqui você conseguindo realizar os seus desejos quando você entende esse ponto. Que nesse mês vai ser a virada de chave para você. E aqui, algumas coisas vão ficar para trás, mas é para o seu renascimento, para a tua expansão, para o teu cocriar.
para a tua vida mudar de uma maneira em que pode passar a tempestade que for, não vai te derrubar. Se eu pudesse usar uma palavra para o teu mês agora, na verdade eu usaria duas, porque a espiritualidade está falando muito aqui para mim essas duas palavras: sabedoria e renascimento. E isso vem para vocês de uma maneira muito forte. Aqui, tensões vão ser derrubadas. Uma neve escura que está pairando o teu campo energético no seu entorno, ele também vai ser derrubado. Mas isso vai ser derrubado com a tua força interior. Aqui o teu espiritual, ele sempre está te ajudando, mas é você, agente dessa mudança e co-criador dessa realidade. Isso é muito poderoso. Vem muito para mim já o mantra de vocês, já veio assim que eu abri a carta, tá? Eu só segurei aqui para falar, para poder não perder o raciocínio do que eu estava vendo aqui na minha tela mental, do que os mentores estão trazendo de informação aqui para mim. Mas, né, a leitura do oráculo, porque quem conhece minha leitura sabe, né? O oraculista, ele trabalha diferente do cartomante, do tarólogo, né? Tarólogo, quando você é tarólogo, você estuda os significados das cartas, seja o tarô ou seja outro oráculo. Você estuda ali e você joga pelos significados, pelas junções das cartas. Isso é tarólogo. O cartomante, ele já trabalha com a intuição. Então, ele já recebe a intuição. Então, já tem um mentor falando, uma mentora falando. O tarólogo, não. O tarólogo não, o oraculista, né? O oraculista não. As cartas conversam com a gente. Então, é uma série de informações que a gente tem que juntar aqui na mente para trazer o recado para vocês. Então, assim, aqui, para você chegar a ser oraculista, você tem que ter sido um tarólogo, você tem que ter sido um cartomante. Para você ser um cartomante, você precisa ter sido um tarólogo, você precisa estudar o significado das cartas e saber como aquilo ali flui. Necessariamente não, porque eu conheço oraculistas maravilhosos que nunca fizeram um estudo e leem com uma fluidez absurda. Mas é necessário, quando você junta todas as informações, é necessário não, mas é muito bom quando você junta todas as informações, você traz um conteúdo muito maior para você explorar. Então é legal você estudar, é legal você desenvolver tua intuição e depois é legal você aprender como conversa com os oráculos, porque sim, eles conversam com a gente. Existe uma metodologia que o oraculista usa, tá? Para poder desenvolver essa conversa. E eles viram nossos melhores amigos. E hoje, os melhores amigos de vocês também que estão aqui. Então, meus amores, para vocês o mantra é: tudo dá certo para mim. Tudo dá certo para mim. Tudo dá certo para mim. Você vai colocar isso aqui nos comentários, você vai jogar essa energia para o universo, você vai criar essa energia no teu entorno, repetindo essa palavra durante todo o seu mês. Tudo dá certo para mim. Tudo dá certo para mim. E eu ainda não vi o restante dessa leitura, mas já te digo, salva essa leitura, guarda ela com você, lá, compartilha com você mesmo no WhatsApp ou em outra ferramenta ali que você pode guardar o link. Guarda essa leitura. Porque essa leitura, toda vez que você tiver um pensamento de eu não vou conseguir, volta para essa leitura. Porque aqui você vai encontrar o conteúdo que vai te dizer que sim, você consegue. Porque às vezes na vida é natural do ser humano a gente dar aquela bambeada. Isso é natural. Isso não tem nada a ver com signo, isso tem a ver com o ser humano, sabe? Então, toda vez que você pensa assim, será que isso vai dar certo para mim? Volta aqui, porque tudo vai dar certo para você no mês de agosto. E assim, iniciamos a sua leitura. Vamos lá, meus amores. Eu ia abrir mais uma energia, mas aqui a espiritualidade falou que não precisa não, que já tem tudo que vamos precisar para os próximos acontecimentos. E vamos abrir aqui para você. Eu vou começar com o oráculo da malandragem. Então, salve malandrinho da estrada. Vamos ver o que a malandragem tem para mostrar para Áries. Sol, Lua, Vênus, Ascendente. Opa, já saiu uma carta. As espadas. O cabaré. Uau. Os sapatos. A chave. Meus amores, aqui a espiritualidade está me mostrando que você vai vencer uma batalha mesmo. Olha, lembra que isso já abriu aqui no início, né? Me desculpa aí, gente. Uma batalha que você vai vencer. E essa batalha, ela vem falando muito de uma situação de uma pessoa, tá? Uma pessoinha, nada luz aí no caminho do ariano. É uma sombra, é uma massa energética muito densa, muito negativa, muito
É uma pessoa que coloca os desejos dela em prioridade. Ela não tá nem aí se isso vai fazer alguém sofrer. E por que a espiritualidade quer que eu te mostre isso? Porque você precisa ter essa consciência, porque você lembra que você vai ser co-criador, e você que vai ser o direcionador, e você vai precisar enxergar, porque aqui a espiritualidade me mostra que algumas pessoas estão escondidas através de alguma face de oculto aí. Ou essa pessoa pode estar te enganando, se fazendo de amiga e enviando essa energia para você, até por formas de pensamento, formas de sentimentos, que fazem grandes magias, que são piores do que muito feitiço que alguém vai lá, paga um dinheirão para fazer, tá? Então aqui tem pessoas com pensamento muito forte e tem pessoa agindo, manipulando pelas sombras. Aqui essa pessoa quer botar obstáculos no seu caminho. Obstáculos no seu caminho. E essa pessoa, ela quer algo que é teu, pode ser o teu relacionamento, pode ser tua casa, pode ser seu dinheiro, pode ser sua família, pode ser teu cargo no teu trabalho, pode ser seus amigos. Aqui tem um campo coletivo, então você precisa ver o que ressoa. O que a espiritualidade me fala é que você tem encontrado dificuldade com uma solução, algo que você está buscando, um emprego, um trabalho, uma coisa, sabe? Essa solução, ela vai se abrir para você. Mas primeiro você precisa compreender que existe uma guerra aí sim, que você vai precisar lutar. Mas aqui você não luta com as armas do mal. Você luta com as armas do bem, e as armas do bem vão trazer para você essa consciência aí expandida, e você vai entender como é que as coisas vão mudar. Aqui você vai ter que ter jogo de cintura. Eu vou te dizer que tem interesse financeiro, tá? Aqui, essa pessoa é uma pessoa muito materialista, interessada no financeiro. E é sobre essa pessoa que você vai vencer uma luta. Sobre essa situação. Pode ser um grupo de pessoas também, tá? Sobre essa situação. E aqui tem muita energia feminina. Pode ser um homem com energia feminina? Pode também, mas eu vejo mais uma dama, tá? Uma moça. Eu te diria até que é uma moça, eu diria assim, uma moça da noite, uma moça da sombra, porque essa moça, aqui no plano terreno, ela pode até ser uma pessoa assim, normal, mas a alma dela é sombria, entende? Então, assim, tem alguma coisa. E aqui, a espiritualidade me mostra fases, tá? Durante o mês você vai ter fases. Arcanjo Jofiel. Dentro dessa situação, o Arcanjo Jofiel, ele vem falando para você se desconectar da matéria. E aí, olha só que chave o universo está trazendo aqui para abrir isso aqui para você. Olha que maravilha. Por isso que eu amo os oráculos. Muito mais do que previsão de um futuro, porque o futuro somos nós que criamos, ele somente transmite o que nós criamos. E isso é muito bom também, porque a gente descobre que se o futuro não tá bom, a gente precisa mexer no presente para mudar o nosso futuro. E pega isso, gente, porque isso é muito poderoso. Isso é um entendimento para as pessoas que assim, não sei porque que aquilo que tá lá não acontece. Porque você precisa mexer em algo no presente para acontecer aquele futuro, tá? Que muitas vezes já tá lá na multidimensionalidade, lá no plano do vórtex, mas não é cocriado porque a gente não toma o caminho correto. Um dia eu trago umas histórias aqui para vocês, muito interessantes sobre isso, mas já aconteceu comigo, de não só eu ver situações para minha vida que não estavam acontecendo, situações boas, como eu ir procurar alguém para, cara, vou procurar alguém para confirmar, né? Porque eu tô vendo aqui, isso foi alguns anos atrás, eu tô vendo aqui, isso não tá acontecendo, eu ainda não entendi essa forma de ler, tá? Isso veio para mim com a egrégora Luz Consciência, eles que me abriram a consciência sobre como funciona a energia da vida, como funciona a vida. E aí sim eu consegui entender perfeitamente como funcionam os oráculos. Minha vida mudou usando isso como ferramenta direcionadora e de aconselhamento. Então eu procurei uma pessoa para ler e a pessoa confirmou aquelas maravilhas. Cara, eu tive um ano muito difícil, sabe? É assim, nada daquilo, nenhuma comemoraçãozinha eu pude fazer, nenhum fogos eu pude soltar, nenhum balãozinho, nada, nada. E aí eu fiquei, gente, não é possível? O que está acontecendo? A gente logo pensa, tem magia, tem inveja, tem macumba, porque tem mesmo, porque muitas vezes tem.
O mundo é energia, as pessoas, a gente troca energia o tempo inteiro com o ambiente, com as pessoas, com tudo, então tem. Só que é, eu não entendia. E aí foi nesse ponto que eu comecei a fazer, pedir ao universo, me dê sabedoria, orientação, clareza, para eu entender o que está acontecendo. Porque, assim, ninguém pode ser mais forte do que eu na minha energia. Então, tem magia, tem inveja, tem macumba, tem, na minha crença ali, eu já estava entendendo que tinha alguma coisa ali. E que a alta responsabilidade era minha. E aí, realmente, aí foi quando se apresentou essa colônia para mim. E começaram a me trazer diversas informações de forma diferente. Como São Miguel Arcanjo que retirou esse escamas dos meus olhos para que eu pudesse ver de forma diferente. Mas eu tive que assumir alta responsabilidade. E eu entendi que eu co-criava o meu futuro a partir das minhas escolhas. Mas eu não entendi isso de uma forma como o pessoal fala aí da lei da atração. Eu compreendi de uma forma que eles foram me mostrando na vida. Isso de aconselhamento. Eu ia fazendo e as coisas acontecendo. Então, ou seja, foi um conteúdo riquíssimo que eu aprendi ali. Foi um ano grande de aprendizado que transformou a minha forma de ler. E depois disso, né, eu trago essa leitura aqui no YouTube. Quem joga comigo em particular sabe que também é assim. Mas muitas vezes existe um futuro co-criado. Mas essas travas acontecem porque não entendemos. E aqui, o arcanjo Jofiel, ele vem falando sobre matéria. Então, assim, aqui o que ele vem dizendo? Ariana, para você se desconectar dessa energia que essa mulher está enviando, seja de que forma for, você precisa soltar um pouco o apego à matéria. E o que é isso, Evana? É aquele apego às coisas materiais. Então, assim, não quer dizer que você, mas eu vou deixar para lá meu financeiro? Não, porque a gente precisa comer, morar, saúde, tudo, né? Tudo a gente precisa de dinheiro aqui na Terra. Mas é você entender o seguinte, que tudo vem a você com facilidade. Aqui eu vejo você buscando da matéria alguma coisa que você quer desbloquear de financeiro, que tem a ver financeiro, então você está protegendo seus bens, sua casa, sabe? Muito do modo apego. Não naquele modo assim. Vou dar um exemplo aqui, pode ser que tenha alguém nessa situação, porque eu estou vendo aqui na minha tela mental. Mas de repente você está passando por um processo de divórcio. E aí tem que fazer uma separação de bens. E aí você fala, eu não vou abrir mão da minha parte, dos meus bens. Tá certo. Tá na lei, se você tá lá, casado, e tem esse direito, tá na lei, tá certíssimo. Você não precisa abrir mão. Mas você também não precisa se colocar no modo disputa. É assim, eu não abro mão, porque isso aqui é meu. Agora que for seu de direito, que você receba. Entende? Então, assim, você solta aquilo assim, ninguém me tira daqui, ninguém vai tirar o que é meu. Porque quando você se coloca nessa energia, você se coloca ali numa vibração que tudo que quiser tirar o que é seu vai chegar para você. A gente realmente atrai as conexões que a gente tem na vida. E aí você acaba se colocando em alguém que rouba seu dinheiro, num golpe, não sei o que, no golpe do Pix, né? 300 mil coisas, e você, meu Deus, não tô entendendo. Aquele turbilhão. E aí Arcanjo Jofiel vem falando de você se conectar mais com o espiritual, com a natureza, com a sua essência, entender sobre essas questões aí, que aqui nós viemos sem nada e vamos embora sem nada, vai todo mundo no mesmo buraco, ser enterrado no mesmo lugar, sem nada. Então é esse soltar. Isso vai trazer um transcender para essa situação aqui que nesse mês vai ser resolvida, com esse transcender. E ele fala para você respirar, se tranquilizar, se conectar aí com a natureza, tá? Para você conseguir sair desse estresse e se colocar para receber a intuição da solução. Porque a gente, em modo de estresse, a gente não escuta nem o nosso eu interior, que está dentro de nós. Você imagina os nossos mentores. E ficam falando, e a gente não consegue ouvir. E eu sei o que é isso. E muitas vezes a nossa vida, a gente chega lá no fundinho do poço, naquele último fiozinho de esperança, que foi o que aconteceu com a minha vida, para que a gente, é o sacode que a vida dá para falar, para, a vida te para. Então aqui, a espiritualidade está te trazendo esse aconselhamento para que isso não aconteça. Ou se você já está lá, você entender por que a vida te parou. É para você ouvir. Ouvir a tua voz interior e ouvir os teus mentores. E assim, meu amor, renascer. Mas renascer como uma fênix.
Renascer das cinzas para um novo ariano, uma nova ariana, independente da situação aqui. E foi exatamente o que aconteceu também comigo, é muito parecido. Isso aqui eu não sou ariana, né? E nem tenho área ali, Áries forte no mapa, não, mas isso daqui, eu passei por uma situação assim, porque são ciclos, né? Que a gente vai passando. E em algum momento na minha história eu passei por isso, assim, já tem alguns anos, mas me fez lembrar dessa situação. E vamos ver o que mais temos para vocês. Vamos abrir o baralho cigano. E meus amores, aproveitando que vamos abrir o baralho cigano, vou dizer para vocês que eu tô com o curso do baralho cigano aberto, é ao vivo, online comigo. A turma vai ser pequena mesmo, vagas limitadas. Por quê? Porque é aquela atenção extra mesmo. Eu vou te trazer a minha metodologia, eu vou te trazer tudo que a minha espiritualidade me ensinou, porque é para plantar mais uma semente, mais uma, mais 10, mais 15, mais 20, sabe? E você também multiplicar essa semente com o que você vai aprender lá no curso, tá? Tem muito conteúdo legal. Quem quiser aí, o link tá aqui na descrição, é lá no meu site que você tá encontrando as informações, tá? A montanha, o jardim, a raposa. E a raposa sai embaixo do sapato. Meu Deus do céu. As nuvens. A âncora. Uau, muito bom. A leitura de vocês está muito assim, meu Deus, né? Que é isso, Ariano? Meus amores, aqui a espiritualidade ela vem trazendo uma palavra, perseverança. Perseverança, aqui a espiritualidade mostra vocês com, apesar de os arianos serem pessoas com um signo de força, de coragem, alguns de vocês podem ter aí outros signos fortes no mapa que trazem muita aquela situação assim. Eu tô cansado dessa luta. Eu tô, assim, tomando cuidado para não me quebrar, para não cair, para não me quebrar. Mas a espiritualidade fala para você que a perseverança, ela vai ser aí um agente que vai mudar a tua vida. E você vai entender isso bem lá na frente, tá? E é uma coisa boa. Aqui vocês estão num momento de alguns aprendizados. E eu sempre falo aqui, sempre que uma energia ruim entra na nossa vida, magia, inveja, macumba, o que seja lá, qualquer tipo de energia, ela entra sempre para nos ensinar algo. Não existe nada nessa vida que entre sem permissão divina. E se entrou é porque teve a permissão divina, porque está dentro do nosso cronograma de aprendizado. Por isso eu sempre falo para vocês, assista seu sol, sua lua e seu ascendente. Essa tríade é o que fala sobre o que nós viemos viver aqui, nessa encarnação, porque planejamos. Então, tudo que está dentro desse aprendizado, que a gente escolhe passar, que o nosso espírito escolhe passar, vai entrar. Se a gente ainda não aprendeu, né? Vai entrar. Então, existe uma permissão divina. Não existe nada que aconteça aqui, não tem uma folhinha que cai da árvore que não seja com a permissão divina. Então, aqui você tem que acreditar no divino e não deixar a peteca cair, tá? Por quê? Porque esse mês ele vai trazer grandes transformações, mas vai ter grandes desafios. Mas são desafios para você desenvolver habilidades. Olha que interessante. A espiritualidade me fala aqui que são habilidades de perseverança, de raciocínio e inteligência emocional para fazer as escolhas certas, principalmente relacionadas a ambientes e pessoas locais. Aqui vão ter problemas passageiros e esses problemas é como se não é algo novo, é algo em cima do que você já está passando. Mas a espiritualidade fala que é a conclusão de um ciclo.
Então, o ciclo vai se fechar. Para um ciclo se fechar, porque tem esse portal para esse ciclo se fechar, todos nós passamos por uma prova final, para ver se aprendemos mesmo aquelas habilidades que a gente veio aprender. E você vai passar por uma prova final dessa nesse mês. E aqui a espiritualidade, ela confirma a tua vitória, mas ela traz esse alerta. Ela traz esse alerta para que você esteja atento a questões energéticas. Aqui você vai ter que cuidar do seu campo energético, tá? Seja melhorando muito os seus pensamentos, porque aqui eu vejo os pensamentos, como tomando as decisões certas. Aqui vai ter um corte de um lugar. Um corte, um afastamento, ou um corte energético. Para alguns, pode ser que uma pessoa, você continue nesse lugar, mas uma pessoa se afaste desse lugar. Você continue, mas tenha uma mudança nesse lugar que te protege, entende? E a virada de chave é entender que quando isso acontecer, é a porta para acabar alguns problemas. Então, o que você faz? Você vai tomar decisões estratégicas em prol de desviar o teu caminho. Aqui, em algum sentido, você vai tomar um novo rumo numa nova rota. Mesmo que você esteja no mesmo local, com as mesmas pessoas. Essa rota ela vem de dentro para fora. Eu estou falando de ideias, de jeito de ser, de conexões, de pensamentos, de sentimentos, de ações. E isso vai te colocar a alcançar uma estabilidade, que pode ser financeira ou pode ser em outra direção. Mas tem essa situação. Mas aqui pede muita atenção, alerta, assim, ó, como se eu visse um pisca-alerta, assim, vermelho, bem grande, um luminoso, assim, ó, alerta, alerta, escrito, campo energético. Aqui você precisa usar da energia do teu espiritual ou da tua força, dependendo do qual é a sua crença, da sua força interior ou do seu espiritual, para trazer esse bloqueio. Para trazer esse bloqueio, não, para trazer esse bloquear é o bloqueio, porque é o bloqueio das energias negativas. Elas vão ficar te rodeando. Conhece ataques espirituais? Vão ter ataques espirituais esse mês, mas não fique com medo, não é nada. Ai, meu Deus, um ataque espiritual são situações cotidianas que vêm para nossa vida para tentar mexer no nosso mental e a gente baixar a nossa energia. Eu vou dar aqui um exemplo para você ver como funciona o ataque espiritual. É a coisa mais cotidiana que você imagina. Você vai na fila do banco, e aí você chega lá, tá aquela fila imensa, todo mundo saiu para almoçar, só ficou um caixa no banco, e aí você começa a se sentir irritada, irritada. Isso é um ataque espiritual. Porque, assim, muitas vezes, aí quando você vai conversar com alguém, não é porque ninguém almoçava nessa hora, mas alguém faltou, tudo naquele dia que você vai. Aí você descobre, caraca, foi no dia que eu fui. Ou você tá no caixa do mercado, o caixa tá fluindo e do nada para, porque deu um problema no caixa e todo mundo andando e você ali naquela fila. Justo na tua vez. Isso é um ataque espiritual, tá? Que é muito fácil, os espíritos obsessores eles mexem com as consciências das outras pessoas para nos atingirem, e principalmente com os sinais de internet, essas coisas. Isso é muito fácil para eles. Então, assim, eles mexem quando eles não conseguem nos atingir, eles usam de fora para atingir a gente. Entre outras coisas, um carro te dando uma fechada, alguém no trânsito te irritando, coisas assim. Então, preste atenção que vai ter muito ataque espiritual. Mas aqui é preciso ter calma, paciência, tá? Para que você consiga ultrapassar. Por isso, perseverança. E aí, para quem precisar, pode estar tomando banho de erva, defumação, é muito bom. Fazer regularmente durante o mês de agosto, pelo que eu vejo aqui, eu indico. Toma um banho uma vez por semana de erva, pescoço para baixo, se for erva de defesa, né? Se for boldo, erva de Oxalá, você pode tomar da cabeça. E que às vezes você está com os pensamentos precisando, ó, dar uma limpada nos pensamentos, abrir um canal com o Criador, toma um banho de boldo da cabeça para baixo, pega que boldo assim no seu chakra coronário e deixa cair no corpo, sabe? Depois, se você quiser, pode complementar com banho de defesa do pescoço para baixo, vence tudo, espada de São Jorge, abre caminho, arruda, alecrim, sabe? Você pode tomar pescoço para baixo, entre outras ervas, o que você quiser.
Defumação, você pode fazer na sua casa, com o que você quiser, com ervas, tá, gente? Não com incenso, não. Só se for o Palo Santo. Aí, Palo Santo, sim. Esse tem o poder para limpar. Aquelas varetinhas, não. Aquilo ali é pra gente relaxar, fazer meditação. As não limpam o ambiente, tá? Então, com erva seca, ou pó de café, trazendo a energia dos pretos velhos, casca de alho, casca de cebola, também são muito bons. Louro, sabe? Canela, pode pegar o canela, ó, que é prosperidade, queima, ó, passa na casa, acende assim a canela, o pauzinho. Você pode. Então, assim, usa dessa energia para você. Nesse mês vai te ajudar. Quem gosta de fazer aí tratamentos energéticos, reiki, apometria, mesa radiônica, muito bom. Entre outros, né? Cura arcturiana, tudo isso vai ser muito bom para te ajudar. Se você sente que isso vai te ajudar, faça, tá? Porque aqui alguns de vocês vão precisar realmente de um apoio espiritual para estar aí passando por essas turbulências. Isso aí vai depender de como você está no seu estado emocional do hoje, tá? Porque aqui vai tentar mexer nas suas emoções, nos seus pensamentos. Vamos continuar. E, meus amores, eu vou convidar vocês a estarem aí assistindo signo lua, signo ascendente depois para complementar essa leitura e você entender melhor essas situações, como eu falei, porque aqui tá falando de coisas que você veio aprender, então vai ser muito importante. E também quem quiser estar participando aí do curso de apometria comigo, as inscrições estão abertas. Também é no mesmo jeito do baralho cigano, tá? Vai ser ao vivo. Você vai sair de lá sabendo fazer uma apometria para você e para as outras pessoas, podendo trabalhar com isso, ok? Vai ser muito, muito bom. Então vamos lá, meus amores. Vamos abrir aqui para vocês mais orientações. As flores. Uau! O casamento. A maldade. Gente, quem joga oráculo sabe. É uma coisa impressionante. Mas na fila aqui que eu tô falando daquela pessoa, só sai cartas muito negativas. Você ter ideia disso, gente. Não tem nem como dizer que essa pessoa é a pessoa ferida. Não, ela não é ferida. Ela é uma pessoa que age intencional. O trabalho e o medo. Então, meus amores, aqui a espiritualidade vem falando o seguinte: da onde você menos espera, vai vir uma solução, vai florescer, tá? Da onde você menos espera. Arcanjo Aniel. E aí ela vem falando o quê? Para você observar os seus sentimentos e os seus pensamentos diante dos obstáculos. Porque esses obstáculos, como eu falei, eles são oportunidades de crescimento. Então entenda que você tem um terreno super árido, não dá para plantar nada. Todo mundo fala, Ariano, você não vai conseguir plantar nada aí, mas você fala assim, eu vou conseguir. Lembra do tudo dá certo para mim? Aí é quando você fala para a pessoa, tudo dá certo para mim, eu vou conseguir. E você consegue. Aqui realmente tem a manifestação de uma bênção através de uma ideia, uma jogada com inteligência que você vai fazer resolver uma situação ou nascer uma situação de algo que ninguém acreditava. E essa situação como solução. Arcanjo Azarel. E aqui vem falando de você muito protegido, tem uma egrégora. Aqui eu vou dizer que você tem uma equipe espiritual, uma egrégora. E tem uma pombagira de frente aí, abrindo algumas situações da sua vida, tá? Aqui eu também tenho anjos guardiões com você. E eles falam para você não se preocupar. E sim focar na solução. Não é um mês de preocupação, é um mês de solução. Deixa a preocupação, que eles nem se preocupam, né? Mas deixa isso para os seus mentores. Tá? Aqui tem muita proteção. Espiritualidade está com você. Arcanjo Ariel. E Ariel aqui, com essas asas expandidas, eles vêm falando o seguinte: não é hora de você parar. E nem deixar que ninguém te pare, porque aqui tem a energia de alguém entrando no teu caminho para tentar te parar. E é uma pessoa, como eu falei,
alma escura, assim, sabe? Uma alma densa. Essa pessoa pode mexer com espíritos aí muito umbralinos e ela nem sabe. Porque alguns aqui ela pode sim estar envolvida com feitiços fortes, mas aqui essa pessoa pode ter amigos espirituais umbralinos que estão sugando dela toda a energia e ela não está nem reparando. E ela está achando que são mentores e não é. E aqui fala que você consegue se libertar dessa relação, dessa situação, dessa pessoa, conseguir enxergar até quem é essa pessoa, quando você se coloca no seguinte sentido: ninguém pode me parar, ninguém pode me deter, nada, nem energia nenhuma. Eu falo, esse manta tudo dá certo para mim, vai abrir para você essa força dessas asas que você está precisando, para você voar alto. E eu vou te dizer, alto é longe desse serzinho, tá? Arcanjo Uriel. Aqui vem falando que você vai ter uma ideia, tá? Que vai transformar aí a tua vida. E falou que assim que você tiver esse pensamento, dessa ideia, uma solução, seja aí a área que você. Para cada um vai ser uma área diferente, tá? Então, seja aí a área que você esteja mais precisando, vai vir uma solução. A espiritualidade fala para você não parar. É assim, tive uma ideia, mesmo diante de todos os problemas, eu vou fazer isso dar certo. Eu vou correr atrás, lembra? Você fazer nascer uma plantinha lá no solo árido, tu corre atrás, porque essa ideia ela está sendo guiada pela espiritualidade. São os seus mentores, então vai ser aquele momento, lembra que eu falei, você vai refletir, você vai receber essa intuição, e é isso. E é que diz para você tornar essa ideia realidade, porque isso vai abrir portas para a tua vida. Arcanjo Chamuel. E aqui vem um grande conselho para você que está vibrando aí no medo, na ansiedade, na preocupação. Aqui vem falando muito da confiança nos anjos e no amor divino. Então, se você está passando por esse período de muita tensão, de muito medo, de muita ansiedade sobre alguma situação, trabalhe na tua mente essa conexão com o divino, com os anjos, com os arcanjos, com o Criador de tudo que é, com os seus mentores, que você acredita, com os seus guardiões. Trabalhe essa conexão mais forte e confie na tua espiritualidade. Faça a sua parte aqui no plano terreno, mas confie que lá do alto tem alguém zelando por você, te protegendo, abrindo teus caminhos, te ajudando a romper barreiras. É porque eles não podem vir aqui e fazer. Mas toda a intuição que você receber está nesse contexto. Porque a intuição, aquele conselho, ele é leve. Mas preste atenção. Porque pensamento muito persistente não é de mentor. Mentor te dá uma intuição leve. E ele não fica falando no teu ouvido. Porque eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles fazem a gente perceber, inclusive, com sinais no dia a dia. Então, é muito sutil. E aí, quando você entende essa conexão, quando você entende essa proteção, você começa a receber essas mensagens sutis. E isso fica, ó, perfeito para o teu mês fechar com chave de ouro, soluções e bênçãos para você, Ariana. E é isso, meus amores. Eu vou convidando vocês, como eu falei, a assistir Signo Lua, aqui no Ascendente. Eu vou convidar vocês a assistirem o horóscopo diário dessa semana. Vou deixar esse vídeo aqui para você clicar e já ir lá conferir como é que vai ser a sua semana. E é isso, meus amores. Um beijo, gratidão. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.